Oi, gente, tô de volta aqui pra vocês. Vocês sentiram minha falta? Não? Bom, hoje eu vim trazer esse tutorial lindo pra vocês, que é uma maquiagem de boneca. Eu sou apaixonada nessa maquiagem. Quando eu vi o glitter disso aqui na loja, eu falei, eu preciso levar isso daqui. É lindo, é maravilhoso. Já tinha pedido pra eu fazer, pra eu ensinar, porque é muito linda, que eu já tinha saído com ela também. Todo mundo falou, nossa, que linda, que linda, que linda, que linda. Então eu decidi vir mostrar pra vocês essa maquiagem que eu amei de paixão, que eu já fiz ela umas 2 vezes quando eu saí. E é muito fácil de fazer, muito simples. Parece que é toda emperequetada, mas não é. Eu prometo pra vocês que não é. É muito simples de fazer. Então é isso, se vocês quiserem ver como que faz essa maquiagem, é só continuar vendo o tutorial. Então vamos lá. Eu vou usar esse corretivo da Natura Aquarela como fixadorzinho de sombras. E eu vou aplicar ele em toda a minha pálpebra. Vou aplicar com o dedinho mesmo. Ó. Pra ajudar a fixar a sombra, pra ela poder pigmentar, pra ajudar a não sair mais rápido, pra durar a sombra no olho. Agora eu vou vir com uma sombrinha iluminadora. A sombra iluminadora que eu vou usar é essa virgem aqui da paleta NYX. Eu vou usar com um pincelzinho assim de sardinhas sintéticas. Eu vou aplicar abaixo da sobrancelha. Olha só o brilho que isso aqui dá. E vou aplicar aqui também no cantinho interno dos olhos pra fazer o pontinho de luz. Pra dar, ó, olha que bonitinho que fica esse cantinho aqui. Então é isso que a gente vai criar. Vai passando sombra, sombra aqui, sombra ali, tá vendo? Que aqui tá mais intenso do que aqui. Então vai ficar só um detalhezinho mesmo. Agora eu vou usar a minha paleta de 120 cores C. E vou pegar esta sombra marrom aqui, ó. Esta terceira, da segunda fileira, essa terceira sombra. Com um pincelzinho de sardinhas naturais. Ó. E vou aplicar aqui no meu côncavo. Onde é o meu côncavo? É onde eu vou sentir que afunda. É a divisão entre a pálpebra móvel e a não móvel, como eu já disse anteriormente. Ó, então eu vou colocar aqui, bem no meu côncavo. Eu vou depositando a sombra, pigmentando ela, deixando do jeito que eu quero que ela fique. Ó. Um pouquinho mais aqui embaixo. Aí eu vou tirar o excesso do pincel numa toalhinha. E vou vir, ó, esfumando em direção à sobrancelha. Esfumar pra quê? Pra não deixar a sombra marcada. Não pode ficar marcado. Então eu venho, esfumo pra cá, pra lá, de um lado pro outro. Com movimento de vai e vem, com movimentos circulares. Ó, olha só, que eu não consigo ver onde a sombra termina. A sombra começa aqui. Por que que eu tô vendo onde ela começa? Porque não tem mais nada na minha pálpebra. Ó, ela começa mais ou menos por aqui e ela vai terminando e vai de encontro com a sombra iluminadora que a gente passou. Só que a gente não consegue ver aquele risco delimitando onde ela acabou. Isso que é o degradê, isso que é o esfumado. A sombra não pode ficar marcada. Agora eu vou vir com um pincelzinho assim de sardinhas sintéticas e vou pegar a mesma sombra dessa minha paleta aqui de 120 cores C, que eu falei pra vocês. E vou, ó, eu não vou aplicar nada de base preta embaixo da sombra, porque eu não quero que fique muito escuro. Eu só quero um detalhezinho mais escurinho no cantinho, tá vendo? Então por isso que eu só vou aplicar aqui. E vou, como eu faço em outros vídeos, e vou, ó, fazer aqui, ó, o meu côncavo, mas é só pra dar uma profundidadezinha. Nem vou caprichar muito, porque depois a gente vai esfumar certinho com uma sombra marrom. Aí eu só vou colocar mais um pouquinho de sombra aqui. Ó.
E vou parar por aí. Eu vou vir agora com um pincelzinho lápis, que é esses assim, olha, bem fininho. Com essa outra sombra marrom da mesma paleta. A quinta sombra de baixo pra cima e a segunda de cima pra baixo. Ó, e aí eu vim com um pincelzinho e o que eu vou fazer? Eu vou passar essa sombra exatamente em cima daquele preto, na onde ele acaba. Ó, estão vendo? Que é bem em cima, exatamente. E conforme eu vou passando, eu já vou esfumando. Mas tomando cuidado pra não ir muito pra cima. Por isso que eu vou esfumando, mas eu vou esfumando aqui, parada. Por isso que eu usei o pincelzinho lápis. Percebam que ele vai tirando um pouco daquele tom de preto muito escuro. Ó, agora pra esfumar pra cima, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o pincelzinho assim, bem levinho com a mão. Vou deixar ele deitadinho e levemente eu vou fazendo assim, ó. Com a mão bem leve. Tá vendo? Que é bem levezinho. Ó. E aí eu venho com outro pincelzinho, só o pincel daquela sombra que a gente aplicou antes. E vou esfumar. Não pode ter preguiça. Aí eu volto com esse pincel, lápis, e vou pigmentando aos pouquinhos. Que a gente tem que tirar aquela marcação do preto que tá ali, tá vendo? E eu só vou pegar aquela esponjinha pra arrumar aqui, ó, que ficou muito pra fora, invadiu. Ó. Sim. E eu pego mais um pouquinho desse marrom. E a gente vai esfumando. Esfuma. E aí eu venho novamente com um pincelzinho da sombra iluminadora que a gente passou, mas é só o pincel. Ó, e só vou passar ela aqui pra esfumar melhor. E aí eu venho com essa sombra marrom, a mais clara. Eu dou um toquezinho bem de leve com o pincel. Bem de leve. E aí eu vou dar uma pigmentadinha melhor nesse preto, mas é só aqui no cantinho. Com o pincel eu nem pego mais sombra, porque o pincel já tinha bastante sombra. E eu só volto com um pouquinho desse marrom. E passo aqui. E retiro a marcação. Tá vendo que eu não consigo ver onde o preto termina? Com esse pincelzinho eu modelo, melhora o formatinho que eu quero. Um pouquinho daquela sombra marrom mais clarinha que a gente usou. Venho aqui no cantinho pra gente modelar. Modelar? Como assim? É isso mesmo, é o formato que eu quero que meu olho fique. Volto com a sombrinha iluminadora. É isso, gente. Pra parte de cima dos olhos é praticamente isso. O que eu vou fazer agora? Eu vou passar o lápis bege na minha linha d'água. O lápis bege que eu vou usar é esse aqui do Boticário. O que o lápis bege, um lápis claro, vai fazer? Ele vai abrir mais o meu olhar. Ele abre. Enquanto o lápis preto, ele vai fechar. Como meu olho é bem pititico, eu acredito que ele seja pititico, eu gosto de abrir ele. Quando eu passo o lápis escuro aqui, o lápis preto, ele fecha bastante. E aí eu vou pegar um pincelzinho assim, bem achatadinho, e vou pegar a mesma sombrinha preta que a gente tava usando, e vou passar ela aqui, ó, rente aos cílios inferiores. Bem rente aqui. E com um pincelzinho assim, chanfradinho, mas ele é bem fofinho,
porque ele é de sardinhas naturais. Eu venho com o primeiro marrom que a gente usou. E ó, vou esfumando aqui embaixo, pra não marcar também. Do mesmo jeito que a gente não quer que fique muito marcado em cima, embaixo a gente também não quer. E aí o outro marrom, mais escuro, eu também pego ele e passo aqui. Ó. Não fica lindo? Se vocês quiserem, não quiser aplicar glitter, não quer fazer nada disso, gente, manda um delineado no olho, máscara de cílios e vai assim, fica lindo, lindo. Eu amo usar marrom e preto, eu adoro, eu amo de paixão. Mas o que eu vou fazer hoje é este lindo pra vocês, que fica bem bonequinha. Olha que coisa mais linda. Ó, 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 ó. E aí, o que eu vou fazer agora? Porque antes de a gente aplicar o glitter nos olhos, a gente vai colocar uma sombra embaixo como base do glitter. Que se acontecer do glitter sair, vai ter uma sombra ali. E também eu acho que se você aplicar uma sombra da mesma cor que o glitter, eu acho que até intensifica, o glitter fica até mais bonito. Ó, eu vou usar o corretivo aqui da Natura pra neutralizar a minha pálpebra, porque encheu de sombra preta e marrom. E aí, ó, eu vou aplicar ela aqui no formatinho dos meus olhos, olha. Eu vou até ali o côncavo, aqui, ó. E aplico, tá vendo? A sombra que eu vou usar pra colocar aqui abaixo do glitter é de uma paleta que eu não sei se ainda vende, eu não sei se ainda existe. Foi a minha primeira paleta de maquiagem. Que é essa daqui da Louis Vance. Olha, ela é grandona, de 112 cores. E aí eu vou usar essa cor aqui, olha. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Esta cor aqui, que é a quarta sombra vindo aqui de baixo pra cima, ó. E eu vou pegar ela com o meu próprio dedinho mesmo. Ó, e eu vou aplicar ela aqui, onde a gente passou todo aquele corretivo. Ó. E eu já faço um pouquinho do degradê com preto. Aplico bem aqui em cima do corretivo pra não ficar marcado, óbvio. Eu só venho um pouquinho com o pincelzinho daquele marrom, só pra marcar um pouquinho. Pra ficar um risquinho bonitinho, que eu acho que isso aprofunda o meu côncavo, como eu falei pra vocês. Agora, pra gente poder colar o glitter precisa de fixador. Óbvio que precisa de um fixador. Porque se você não aplicar o fixador, o que vai acontecer? Você vai colocar o glitter no seu olho, ele vai pro nariz, pra boca, pra bochecha, pra testa, pra roupa, pro cabelo, mas não fica no olho. Entendeu? E a gente quer que ele fique onde? No olho. Então eu vou usar este fixadorzinho aqui da Colos. Ele tá cheio de sombrinha aqui. Mas é porque como eu aplico a sombra com o dedo, depois eu venho, pego o fixador pra colocar o glitter e aí fica um pouquinho com a sombra. Por mais que a gente limpe o dedo. Aí, ó, ele é uma colinha. Ele vai colar o glitter. Eu pego um pouquinho assim, ó. E dou batidinhas aqui em cima pra não tirar tanto a sombra, porque como ele é essa colinha, na hora que a gente passa em cima, ele se une junto com a sombra, que é um pozinho, aí vira isso. Mas ó, tá vendo que não tira tudo, ainda fica uma leve corzinha no fundo? Agora eu vou aplicar o glitter. O glitter que eu vou usar é esse aqui da Vult, é o 04. Glitter cor 04 da Vult, que ele já tá aqui no potinho, ó. É este aqui, que ele é lindo demais. Ele é um cobre não, um rosézinho. Olha, meio salmãozinho, que é lindo de paixão. E aí eu coloquei ele aqui na tampinha, pra facilitar a minha vida. E vou pegar com o dedinho mesmo, ó. E vou fazer assim. Eu vou depositando aos pouquinhos, tomando muito cuidado pra não cair. Cair um pouquinho vai. Não tem jeito, vai cair um pouquinho, mas quanto menos cair, melhor.
E aí, olha, eu marco bonitinho ali no olho, onde eu passei a sombra certinho, tá vendo? Ó. Tá vendo que ficou bem marcadinho? É porque onde a gente passou o fixador, ele pegou certinho o formato do fixador. Onde a gente não passou o fixador, tá vendo que ele ficou bem ralinho aqui, olha, aqui nesse cantinho. Porque não tem fixador. Então imagina, se você não passar o fixador, ele não vai ficar desse jeito. Pra tirar essa marcação que a gente fez ali, eu volto com esse pincelzinho lápis. Dou uma esfumadinha que vai fazer o glitter cair um pouquinho no rosto. Não tem jeito. E aí eu esfumo um pouquinho o glitter com o dedo, ó. Eu venho e meio que tiro ele. Ó como já tira um pouquinho daquela marcação. Olha como já ajuda. E aí, ó, aqui. Aí eu venho com a sombrinha preta, sombra preta não, só com o pincel. E entro um pouquinho aqui só pra fazer o degradê. Entre o glitter e a sombra preta, tá vendo? Bom, aí eu limpei aqui. Dei uma limpadinha nos glitters que caíram. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar um pouquinho de corretivo, que eu sempre passo aqui com vocês. Ó. Porque como eu acabei passando um pouquinho de demaquilante pra tirar, mas é um pouquinhozinho, um pinguinho no algodãozinho e vem batendo um pouquinho pra tirar aquele excesso do glitter, acaba saindo um pouquinho da maquiagem que tava embaixo. E aí, olha, eu venho com a esponjinha. Vou espalhando corretivo pra lá e pra cá. Ó. Fica bem clarinho, do jeitinho que a gente gosta. Gente, esse olho é divino. Aí eu vou retocar só um pouquinho aqui do contorno pra não ficar muito marcado. Agora o que eu vou fazer? Eu vou aplicar delineador nos olhos, mas tem que ser um delineado bem fininho. Eu só vou aplicar um delineado pra que a raiz dos meus cílios fique bem pretinha. Que dá a impressão que os cílios estão maiores. Eu gosto desse efeito. E aí, ó, eu vou pegar um delineador líquido mesmo. Por que é um delineador líquido? Por que não um delineador em gel? Porque o em gel ele vai ficar arrastando o glitter pra lá e pra cá, porque você tem que ficar indo e vindo com o pincelzinho. Já o líquido, no que você encostar, ele vai pegar. Então não tem problema. Ó, então eu vou fazer um delineado bem fininho. Aí eu passei o delineador. Ó, tá vendo que é bem fininho. Nada exagerado. É só pra raiz dos meus cílios, como eu falei, ficar mais pretinha mesmo. Agora eu vou passar, antes de passar a máscara de cílios, eu vou passar o pó translúcido aqui na área onde a gente passou o corretivo. Eu vou usar esse daqui da Vult mesmo, com uma esponjinha assim, olha. Eu venho e eu já aplico ali. Ó. Agora eu vou aplicar a máscara de cílios, uma que eu tô amando de paixão, que eu recebi esses dias, que eu comprei esses dias. É essa Pink aqui da Vult, eu amei. Ela é a Vult Bombastic Volume. Ó, que linda. Ela é toda pink. E aí então vou aplicar todos os meus cílios. Eu quero uns cílios bem grandão, bem poderoso. Porque fala aí, gente, uma maquiagem dessa merece um cílios bem grandão, bem poderoso. Fala sério. E vou aplicar aqui abaixo também. Peraí que eu tenho que olhar pra cima. Eu só finalizei depois usando esse blush aqui da Natura Aquarela, que eu acredito que seja o Rosa Claro 04, porque tá bem apagadinho aqui. É esse rosinha aqui lindo. E o iluminador facial da Dylos, que é o 04. E então vamos lá, vamos usar os produtos utilizados. Eu usei este fixador, esse primer da Sephora, que eu sempre uso com vocês, que é o meu favorito, que é o único que eu tenho. Base, eu usei essa aqui da Eudora Skin Perfection, a minha é a Bege 03.
Corretivo para tampar as olheiras, eu usei da paleta de 20 bases e corretivos. Corretivo para clarear, que eu usei junto com vocês, eu usei este aqui da Natura Aquarela, que é o meu é o Bege Claro 01. Pó compacto, eu usei esse aqui da Vult, que é o 02. Contorno, usei esse bronzeador aqui, Vult Soleil, que é esse aqui, olha. Usei ele pra isso. Pó translúcido, usei este aqui da Vult também. E o batom que eu usei, eu fiz um contorninho, eu contornei os lábios com este contorno da Avon, que é o Cor Boca. E como batom, eu usei este aqui da Vult, que é o batom mate de longa duração. Esse aqui não se esqueça de se inscrever no meu canal pra estar sempre atento às novidades que eu vou postando. Dá um like aqui embaixo pra mim se você gostou, que me ajuda muito na divulgação, ainda mais agora que eu tô bem aqui no comecinho. E é isso, meus amores. Me sigam nas redes sociais. Um beijo, fique com Deus e até a próxima. Tchau!